Fala aí, pessoal, como prometido, eu vou trazer a aula de História da Capoeira para vocês. Então, não vamos perder tempo, vamos lá para a tela do computador, onde estão meus PowerPoints. Beleza? Vocês devem estar vendo a tela do computador, o objetivo é falar sobre a história da capoeira. Lembrando que, historicamente, independente de você ter certeza, que eu já posso afirmar desde já, ela é brasileira, criada por escravos, na verdade, seus descendentes ou os descendentes de africanos. No entanto, existem 3 hipóteses do surgimento da capoeira, porque existem indícios que elas também podem ter surgido ou ter tido influência por essas outras situações. Então, essas são as 3. A terceira já falei que é a mais concreta, mas a primeira é criada no Brasil. Para a época, criada no Brasil, estou falando para os brasileiros. Os brasileiros da época, me refiro aos índios. A segunda situação é que ela veio da África como ela é. Desta forma, tem indícios que poderia ser dessa forma também. E a terceira é a mais aceita. Vamos lá explicar as 3 situações e a mais aceita. Se eu perguntar na prova, onde foi criada e por quem a capoeira? No Brasil, por brasileiros descendentes de africanos, basicamente. Vamos lá. Ó, aqui são negros dançando, não dá para saber se escravos, se pós-escravos. Na verdade, se eu não estou equivocado, né, essa imagem aqui de Rugendas, ela é por volta de no começo de 1800, final de 1700, se eu não estou equivocado. Não tenho certeza agora, mas aí seria antes da abolição. Mas não é senzala, é num espaço livre, não dá para ter certeza se é dançando, cantando, jogando, né? Beleza, vamos lá. O que acontece? A palavra capoeira, ela não é africana, ela é indígena. Então ela vem do tupi, de caá, mato, floresta virgem, e puer, ou poeira, que era passado, velho, superado, ou seja, mata virgem, que era uma mata velha, uma clareira na mata, um espaço na mata, né? E isso é indígena. E aí, para os historiadores, não se pode negar a situação. Não se pode negar a situação de algo que tem o seu nome ligado aos índios. Então, eu não posso necessariamente falar isso é africano, ok? Essa é a ideia inicial, apesar de entender, ou seja, houve alguma influência indígena em relação aos índios para que esse nome se tornasse um nome da modalidade, um nome indígena. Beleza. Na segunda hipótese, que a capoeira veio da África como ela é. Acontece, existe uma luta que eu costumo brincar que ela parece caviar, chamada Nigolo, ou Jogos das Zebras. Na verdade, essa luta ela é de Angola, é um confronto, né? Essa luta é dito que ela era usada no caso de uma menina se tornar mulher, a partir da menarca, e se ela tivesse mais de um pretendente a se casar, eles disputariam. No entanto, brasileiros foram na África, em Angola, procurar esta luta, num passado mais recente, na década de 50 e 60, e não encontraram nada que se assemelha nem ao Nigolo, nem à capoeira. Então, dá para entender que a capoeira tem origem em manifestações africanas, mas não tem nada lá, né? Então, a gente fala bastante que a capoeira poderia ter vindo da África, né? E já foi falado dessa luta, inclusive falarei agora no final dos slides. Por conta dessa luta, surgiu o nome Capoeira Angola, né? Foi uma homenagem, uma das razões foi por conta dessa história, dessa luta. No entanto, se a capoeira fosse africana mesmo, nós mantemos algumas relações com nomes africanos e manifestações africanas como elas são. Por exemplo, o candomblé, por exemplo, umbanda, ou seja, religiões, elas são de lá, se mantêm lá e não existem só no Brasil. O samba, na verdade, a palavra samba, que vem de semba ou samba de umbigada, né, manifestação inicial aí
que foi acabar agora no que a gente chama de samba e posteriormente de carnaval. Batuque, a palavra batuque, que tem a ver com baile, com tambor, também são todas palavras africanas. Por que o nome da capoeira não é africano? Tem até um fato mais interessante. O que acontece? Os mesmos grupos étnicos que vieram para o Brasil, né? Então, esses 4 são os principais iorubás, Haussás, Bonos e Baribas, eles também foram para a América Central e para a América do Norte, além aqui do Brasil e América do Sul. Mas a manifestação capoeira só se destacou no Brasil. Se ela fosse mesmo africana, com certeza teria essa manifestação em alguns desses outros países e não tem nada encontrado. Ou seja, não existe capoeira nos outros países. Legal, a capoeira foi criada no Brasil por africanos ou seus descendentes. Essa palavra é mágica, né? A necessidade é a mãe da invenção. A nossa criatividade, normalmente, ela não vem à toa, ela vem a partir de uma necessidade. Basicamente, os escravos precisavam se defender, e aí eu preciso falar um pouco mais dos escravos, né? Os escravos eram capturados e oprimidos, e tinha alguém, né, um senhor chamado de opressor, em algum momento eles criaram uma situação para se defender, que foi chamado de dança ou de um costume qualquer da África, mas sabe-se que foi usado para ludibriar esse senhor, não necessariamente dentro da senzala, porque existe um conflito de dados, de relatos. Isso acontece principalmente após a abolição, e falarei isso em alguns slides à frente. Tá? Outra coisa que eu queria destacar não tem nada semelhante da capoeira na África, certo? E a capoeira em outros países, houve também escravidão, não apareceu capiana. Então, se a gente for falar da zona sul do sul dos Estados Unidos, por exemplo, a Louisiana, um dos estados que tem maior ainda preconceito, tanto de negro para branco e vice-versa, a capoeira não existe lá. Mas dá para entender que o gatilho tem a ver com a escravidão e com a opressão em relação aos escravos. Aqui é uma outra imagem de Rugendas. Aqui é interessante, parece capoeira. Tem uma música ali, porque parece um tambor, ao mesmo tempo está parecendo que está rolando vai rolar um almoço, né? Vai acontecer um almoço. Parece que estão gingando. A única estranheza é que, se você observar os punhos, eles estão cerrados ou fechados. Então, é dança ou é luta esse negócio? Não está claro. Mas também não está claro que é dentro da senzala. Não está claro que eles estão presos, né? Então, não dá para fazer uma avaliação desse tipo. Legal. Vale a pena, então, a gente falar sobre a abolição, sobre escravidão, apesar de a gente trabalhar o preconceito no Brasil, e a ideia é essa, que a gente trate todos como pessoas. Até eu gostaria de expressar uma opinião pessoal. Somos todos brasileiros, estamos no mesmo barco. Quando entro no metrô, sou mais um branquelo, negro, careca, cabeludo. E estamos no mesmo barco, no mesmo mundo, então somos parceiros de comunidade enquanto Brasil. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Como vocês assistem minha aula, vocês sabem bastante minha posição enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, eu diria. Mas vale destacar que, na humanidade, a escravidão, até determinado momento, era algo normal. Né? Então, se eu for falar de Roma, se eu for falar da Grécia, cada local que eles conquistavam, eles escravizavam. E conseguiram escravizar milhões de pessoas, se juntar todos. Essa estimativa de 60 mil escravos é dito que ele até abaixa, até pela demanda de guerras que aconteciam, porque eu estou falando aqui de Roma, mas se eu falar de Grécia, também. Né? Olha aí.
No caso das Américas, não só do Brasil, foram tentados ser escravizados índios, só que dentro da fartura do Brasil, os índios conseguiram fugir, conseguiam, se matavam, e o continente mais fragilizado para se obter escravos mesmo era a África, né? Existia uma necessidade tamanha, e eles mesmos sequestravam os próprios negros, ou a própria população de lá sequestrava a própria população de lá para vender como escravo, mostra ali num trecho de um vídeo já. Né? Então, na verdade, ainda nessa captura de escravos, saber que trouxemos várias situações de conflitos e relacionadas a doenças para o Brasil também, né? Porque esses africanos faziam os africanos de escravos, acabei de falar. Era trocado por armas e cachaça, de maneira geral. Eles eram batizados e embarcados, eram dados nomes a eles, vocês vão perceber isso com o vídeo. Olha só, nós tivemos aí praticamente 300 anos, um pouco mais, de vinda de escravos e aproximadamente 5 milhões de escravos vindo para as Américas. Por falar nisso, acontecia isso no navio negreiro, né? Esse daqui são os escravos sendo transferidos, e aqui é um pedaço do navio negreiro, tráfico negreiro. Eles ficavam posicionados nesta parte do navio aqui, ó, menor, deitados da maneira que poderia chegar até a 300 pessoas, se não estou equivocado. Né? 26 dias de viagem, né? Vamos lembrar que não tinha geladeira, então a comida era um tipo de comida que ela aguentasse o tempo. Qualquer coisa diferente que acontecesse nesse tempo, vocês vão ver no filme, você tinha que desovar peso, por exemplo, os escravos, né? Existia também a violência dos marujos para com os negros, e eles passavam sebo nos escravos para serem vendidos, certo? Alguns não aguentavam, se suicidavam, né? Ou tentavam fugir. E aí sim a palavra capoeira começa a aparecer para o negro fugido na mata. Ele fugiu pela capoeira. E até chegando a falar que, em algum momento histórico, dele fugiu na capoeira para o capoeira fugir. Então o nome do local se tornou a pessoa. Falar nisso, Palmares aí foi o mais conhecido dos quilombos para onde eles fugiam. Vou trazer o vídeo